Um, Welcome, everyone. Bem-vindos a todas, bem-vindas a todas a este webinar. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Conforme seguimos adiante, espero que consigam enxergar bem aqui a minha tela com a apresentação. Bom, seguindo adiante, por favor, me avisem se não estiver correto. Bom, gostaria de dar as boas-vindas a todos e a todos para esse webinar. É o último deste ano e o ICLEI está muito satisfeito, animado em poder compartilhar com vocês ferramentas e soluções também que estão à disposição através de nossa rede, a rede do ICLEI. Um lembrete aqui para vocês. Para a sessão da tarde aqui na Europa, teremos interpretação para espanhol e para português. Estará disponível, portanto, já para vocês. Queremos que esse webinar seja útil para todos e também bem-sucedido. Muito bem. Aqui, de maneira bem concisa, sem tomar muito agora do tempo, já que temos uma agenda bem rica, com colegas incríveis que irão aqui fazer apresentações a respeito do seu trabalho, do seu conhecimento. Temos alguns objetivos para hoje. Primeiro, gostaria de dar calorosas boas-vindas a todos vocês, a todas vocês, depois de um ano produtivo e bastante movimentado. Gostaríamos também de oferecer a todos vocês uma revisão rápida dos destaques que abordam a resiliência local. Como eu já disse, com uma grande agenda de palestrantes. Queremos celebrar também as parcerias do ICLEI com o Escritório da ONU para a Redução de Risco de Desastres e também MCR 2030, Construindo Cidades Resilientes, o Pacto Global de Prefeitos e também Energia e Clima com a GIS e outros parceiros que nós temos no nosso portfólio. E gostaria de destacar que nós precisamos reconstruir num mundo cada vez complexo. E sabemos que não é uma necessidade apenas, na verdade, é um fator crucial, uma necessidade crucial, aumentar a resiliência em cidades, vilarejos e regiões. E, nesse sentido, vou mostrar para vocês quais são as ferramentas à disposição que podem ser úteis para todos vocês. A agenda do dia de hoje. Vejamos, hoje temos 4 palestrantes. Primeiro, a nossa colega Dania Patrick, do ICLEI África do Sul, e ela vai nos contar a respeito das iniciativas de clima que estão interconectadas, que estão interrelacionadas, vai nos dar um panorama geral a respeito de todo o ecossistema que apoia essa agenda tão importante. Nós temos Steve Goller, o colega que vai falar sobre MCR 2030, e o valor das autoavaliações e uso de scorecards, que são os cartões de pontuação para cidades. Aí, Marieke van Staten, do secretariado do ICLEI, vai fazer uma recapitulação e ela vai falar sobre a recuperação da resiliência nas cidades. E, finalmente, do sul da Ásia, teremos Shruti Sadhuka e falará sobre oportunidades de trabalhar com a natureza. Sem mais delongas, então, Dania, passo a palavra a você para os próximos 10 minutos. E vou parar de compartilhar a minha tela para que possam compartilhar a sua tela. Que bom! Obrigada, David. Cata, vou esperar então, por gentileza, que você compartilhe os meus slides. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou a Dania Patrick e, como o David mencionou, eu sou do ICLEI África. Nós ficamos na cidade do Cabo, na África do Sul. Eu sou uma profissional para o trabalho de resiliência climática.
e também trabalho com a UNDRR, trabalhando aí na corrida para a resiliência, Race to Resilience, nos últimos 2 anos. E eu venho liderando uma gerente de engajamento da cidade para promover a resiliência nas cidades. Vou lhes dar uma visão geral do Race to Resilience e porque esse programa é uma iniciativa assim tão crucial para as cidades. E vou atrelar isso também à iniciativa de parcerias também que temos. O que é Race to Resilience? Essa nossa corrida para a resiliência é uma campanha global lançada em 2021 pela COP26, com aqueles que defendem o clima. Nós queremos promover a liderança e apoiar as cidades, regiões, empresas e investidores que buscam ajudar as comunidades na linha de frente para se adapt to adaptar e the construir impacts of climate resiliência para se change. adaptar And the aos impactos overall da mudança goal is to climática. O catalyze objetivo action by geral é non-state catalisar a actors to ação build por resilience of atores 4 fora do billion governo people para from construir a vulnerable resiliência groups de and communities. 4 bilhões de pessoas em comunidades vulneráveis até o ano de 2030, essa é a nossa meta. O Race to Resilience das cidades é uma das iniciativas sob a campanha global dessa iniciativa e se concentra especificamente em impulsionar as cidades para que se unam à campanha e se comprometam a campanha contra a mudança climática. O Race to Resilience é liderado pelo governo local do ICLEI para a sustentabilidade local. Parceiros incluem CDP, o C40, o Pacto Global de Prefeitos para a Energia, o GCOM, para que as cidades sejam resilientes até 2030, que é construindo a resiliência de cidades até 2030. Nós temos a rede de cidades, United Cities e os governos locais, o CLG, o Banco Mundial, o Instituto de Recursos Mundiais, WWF, e também o Escritório das Nações Unidas, como a UN Habitat. O próximo slide, por gentileza. Como nós sabemos, nós não podemos subestimar a importância dessa iniciativa. As cidades estão bem próximas às vias de consumo e desenvolvimento que geram as emissões de gases de efeito estufa. E são aquelas que primeiro respondem à emergência climática e os impactos diretos, claro, da mudança climática também. Vamos ver o próximo? É por isso que nós temos os parceiros que se reuniram para mobilizar essa coalizão sem precedentes das cidades para caminhar na direção da resiliência e implementar ações climáticas resilientes, inclusivas também. Queremos ver as cidades ir do planejamento para a implementação. E atualmente nós temos 77 cidades do mundo inteiro que se uniram à iniciativa, e essas incluem Edimburgo, Londres, Paris, Lagos, Freetown, Harare, São Francisco, Nashville, Dhaka North, Mumbai e Hakati. As cidades africanas estão liderando o compromisso com mais de 1/4 dos signatários vindo aí da África. Próximo slide. Então, por que você deveria participar dessa iniciativa? O Race to Resilience para as cidades, na verdade, é a primeira iniciativa para todas as cidades para se unirem a essa campanha do Race to Resilience. Oferecem às cidades a oportunidade exclusiva de mostrar a sua ação e de ser formalmente reconhecida nos mais altos patamares, incluindo o COP como um líder para orientar a ambição para a mudança climática. Em COP 27, algumas semanas, houve uma carta assinada pelos defensores, reconhecendo cada signatário do Race to Resilience. Isso foi publicado no UNCCC. E houve um artigo que foi destacado também e que foi exibido algumas cidades e as suas atividades de adaptação. Essas atividades de adaptação, na verdade, foram extraídas do relatório do CDP que as cidades enviaram para o CDP, mostrando como nós trabalhamos de perto com os parceiros, com a corrida para a resiliência, do Race to Resilience. Próximo slide, por favor. Participar é compatível com as iniciativas dos parceiros, ferramentas, recursos. Vou falar um pouquinho agora sobre como, de maneira específica, o Race to Resilience e o G-Carb estão alinhados. Race to Resilience, que é um dos programas, e as campanhas também Race to Zero foram lançadas com o objetivo específico de mobilizar uma ampla gama de partes atuantes para promover parcerias
E essas iniciativas atuam como um instrumento proposto para o NCCC para engajar atores não governamentais na ação climática. Em termos de alinhamento com o Pacto Global de Prefeitos para Clima e Energia, para apoiar e possibilitar a ação local ambiciosa dos signatários, o DICOM trabalha com parceiros que são governos nacionais também, principais partes interessadas e parceiros que são ativos nesse processo da UNCCC, especialmente conectando com as atividades dos governos locais e com as autoridades municipais e com os constituintes da UNCCC. O ICLEI atua como um ponto focal dessa constituência. E nós trabalhamos em nome da tarefa global para governos locais na área climática e busca engajar e apoiar a presidência da COP para levar adiante o progresso na ação climática. Os governos locais participam, então, do GECOM e se comprometem a estabelecer metas que são tão ambiciosas quanto as metas nacionais que têm em seus países, os NDCs, e atingir essas metas implementando diretamente iniciativas climáticas e de energia mensuráveis no nível local. Como signatário do GECOM, uma cidade já trabalha na direção de baixa emissão de um futuro resiliente. O Race to Resilience está plenamente alinhado com o GECOM e outros compromissos de parceiros, como o MCR 2030. Participar do Race to Resilience é compatível com ferramentas e recursos de nossos parceiros e os signatários do Race to Resilience têm acesso imediato a essas ferramentas. Por exemplo, a iniciativa de cidade com a natureza do ICLEI e também o acordo urbano e também o relatório para relatar as ações climáticas do ICLEI, o Green Climate do ICLEI, o MCR 2030, como eu já disse, e também o desafio para planejamento da WWF. Próximo slide, por favor. E todas essas iniciativas de parceiros trabalham em conjunto para acelerar a ação na direção desse objetivo comum. Por exemplo, com os signatários, a cidade pode ser apoiada e desenvolver um plano de ação climático e de energia que chamamos de CCAP. E o desenvolvimento de uma avaliação de risco e vulnerabilidade que é crítica para integrar resiliência e adaptação no seu planejamento. Se você já tem uma avaliação em vigor, isso significa que você já atende os requisitos, tanto do Race to Resilience e também o Race to Zero, que são os dois programas que nós temos. Além disso, como signatário do GECOM, uma cidade pode identificar uma ou mais ações que já estão incluídas no seu plano climático, como compromisso submetido e relatado anualmente sobre os programas Race to Resilience ou Race to Zero. E agora eu vou parar por aqui, não sei se o tempo já acabou, mas gostaria de agregar que estou aqui à disposição para responder quaisquer perguntas com relação ao Race to Resilience para as cidades especificamente, e estamos aqui para apoiar as cidades na sua jornada do Race to Resilience. E, finalmente, gostaria de rapidamente falar sobre outra ferramenta, outro recurso que está à disposição das cidades. É algo que será lançado em breve, que é o website Aceleração para a Resiliência, Ramp to Resilience. Poderemos mostrar novamente os slides, por favor? Então, esse é o website, Ramp Up Resilience. Estamos finalizando o desenvolvimento desse website, Ramp Up Resilience. Será um local com tudo, com todas as ferramentas de apoio para a cidade, para o que ela precise na sua jornada. Nós temos o trabalho que vem do mundo inteiro, com o objetivo de compartilhar os projetos, mostrar o que nós oferecemos através do nosso trabalho de Ramp Up Resilience. O próximo slide. Falando agora do website em si, ele será um website muito interativo, irá abrigar o repositório de todos os recursos do ICLEI, incluindo dados e opção de filtragem, que permite que você busque temas, regiões, setores e tudo mais. Bom, não vai ficar assim não, temos aqui então uma visão geral, um layout geral, sobre o que estaremos oferecendo para vocês no site. O próximo slide.
Os projetos serão mapeados no mundo inteiro para mostrar o que está acontecendo e onde está acontecendo. E vocês poderão buscar por localidade, por setor ou por tema também, como eu já disse para vocês. O próximo slide. Então, cada um dos recursos estará atrelado à metodologia de recursos do ICLEI, que está aqui à direita listada, e cada recurso estará atrelado ao desenvolvimento de estratégias, à implementação real de projetos, ou, por exemplo, você pode falar de finanças, elaboração de projetos, e pode também utilizar anos de expertise nessa área de governança multinível. Em essência, o Ramp Up Resilience vai oferecer todos os nossos serviços para as cidades, financiadores e parceiros terão acesso a tudo isso. E em termos de referência, o termo de referência será emitido em janeiro para que nós possamos indicar o desenvolvedor de serviços para essa plataforma. Será algo breve e todos os membros signatários serão notificados a respeito do website assim que ele estiver disponível. E com isso, vou concluir com o próximo slide. Esse é o endereço de e-mail. Se alguém precisar me contatar, fiquem à vontade. Obrigada pela atenção. E agora passo para você, David. Obrigado. Obrigado, Dania. Estamos muito animados com o lançamento do website. Nós sabemos que será de grande uso para todos, parceiros nas cidades e todos participantes. Agora, ouviremos de Steve Goller, que vai falar sobre MCR 2030, o valor da avaliação e o uso de scorecards pelas cidades. Steve Goller está muito interessado, estamos interessados em ouvir o que você tem a nos dizer. Obrigado, Steve. Obrigado. Conseguem ver a minha tela? Tudo bem? Sim, tudo ótimo. Excelente. Então, eu vou aqui partir desse ponto e falar sobre o ângulo de redução de risco de desastre e o ângulo da resiliência, relacionado, então, ao escritório da ONU para tornar as cidades resilientes até 2030. É um programa de compromisso parecido com o Pacto Global de Prefeitos, muitas cidades estão aderindo, e também parecido com o Planejamento Global para o Pacto Global de Clima de Prefeitos. Então, as cidades que forem signatárias precisam fazer uma avaliação de risco, precisam priorizar as suas vulnerabilidades, desenvolver planos de resiliência, precisam tomar ação e relatar tudo isso. Me pediram para falar sobre o scorecard de redução de risco de desastre, que fica disponível pelo escritório da ONU nessa área, e o meu escritório vem trabalhando isso há muito tempo já, e em 2010, em 2011, nós testamos uma das versões iniciais do scorecard, do nosso plano de pontuação, e a gente vem trabalhando com scorecards em várias partes do mundo desde então. Como podem ver aqui desse slide inicial, eu vou falar sobre o trabalho que nós fizemos no país de Fiji, que é um país repleto de ilhas, há 4 ou 5 anos, logo antes da pandemia causar todo esse problema, e nós tivemos aí que parar por um tempinho. Tudo isso é baseado no quadro Sendai. O quadro Sendai para redução de risco de desastre, que foi adotado em 2015 por um período de 15 anos. Estamos aí no meio desse período. E há uma série de alvos: reduzir a mortalidade, reduzir o número de pessoas afetadas por desastres, reduzir as perdas e prejuízos econômicos, reduzir o dano à infraestrutura crítica e serviços básicos, aumentar o número de países com estratégias locais e nacionais para reduzir o risco de desastre, promover a cooperação internacional e etc. Ou seja, são metas que crescem ajudando cada vez mais países e governos locais nesses países para desenvolver estratégias de DRR, que é a redução de risco de desastre. Isso é feito através do uso de scorecard. Olha, os scorecards foram desenvolvidos para ajudar as cidades e países a cumprir esse processo, para entender qual é o maior risco de desastre, qual foi o histórico para lidar com esse desastre, qual é a análise de lacunas, o que eles precisam construir para aumentar a resiliência a desastres, e, na verdade, há 2 scorecards. À direita, nós temos a versão preliminar, e à esquerda é um scorecard mais detalhado,
E a ideia é que o scorecard preliminar seja o primeiro de uma avaliação rápida para o status de risco de desastre. Tem 47 critérios, 47 perguntas que são abordadas nesse scorecard. E aí a cidade que passou pelo processo e que tiver assim a necessidade de se aprofundar na questão de resiliência, pode aplicar então a avaliação mais detalhada. Eu vou falar aqui sobre a avaliação de nível global primeiro, porque é uma excelente ferramenta para ser usada em workshops e para consultorias. E nós usamos então 7 cidades diferentes em Fiji. Olha, a parte crítica do scorecard, na verdade, são os essenciais aqui, os 10 essenciais, que ajudam a cidade a atuar em todo aspecto possível da experiência de desastre, da sua jornada durante o desastre. Nós gostamos de usar os essenciais, os 10 essenciais, porque está bem próximo aí da atuação das cidades. Nessa tela, vocês podem ver que há 10 diferentes essenciais. O primeiro é se organizar, a organização da cidade, o seu planejamento. Em segundo, entender o seu risco. Em terceiro lugar, entender a sua capacidade financeira para lidar com o risco. E do outro lado da tela, nós temos o número 4, que é abordar o desenvolvimento urbano, planejamento urbano. 5, governos nacionais. 6, fortalecer as instituições municipais para lidar com desastres. Número 7, nós temos o fortalecimento da sociedade e da comunidade. Número 8, nós temos aqui aumentar o grau de resiliência da vulnerabilidade da infraestrutura. Número 9, avalie o que acontece quando o desastre acontece, como você pode responder. E número 10, construir dados. O scorecard é baseado em tudo isso. Eu vou despender alguns minutos abordando os 10 essenciais. Não temos muito tempo aqui, mas gostaria que entendessem o quanto útil isso é para investigar a cidade nos seus aspectos de planejamento e operações. Nós, normalmente, trabalhamos com algumas cidades em conjunto. Primeiro, mapeamos as partes interessadas, os stakeholders, eles vêm a workshops. Os workshops geralmente envolvem várias autoridades da cidade e também outras partes interessadas da cidade. Olha, pessoal da comunidade empresarial, das ONGs, também temos agências nacionais e concessionárias, por exemplo, concessionária de suprimento de água, eletricidade, as autoridades portuárias também, e assim por diante. Ou seja, é uma ampla gama de pessoas. E pode ser um workshop de 1 ou 2 dias nesse caso aqui. Avaliando aqui os 10 essenciais, o primeiro essencial é a respeito do planejamento real da cidade, seu grau de organização. E, normalmente, há 4 perguntas para cada um dos essenciais. Eu vou lhes dar uma ideia aqui com algumas amostras. Vejamos. Essa primeira pergunta questiona a estratégia de longo prazo, o planejamento da cidade, se há um plano diretor e se essas estratégias levarem em conta o Marco Sendai. Ao fazer essas perguntas, a cidade se autopontua, se ela acha que está indo muito bem, 3, chegando até 0, quando elas não têm nenhum plano nessa área. O segundo essencial avalia o risco, até que ponto a cidade fez uma avaliação de risco completa. Você sabe quais são os principais perigos, coisas que podem ocorrer na cidade, o grau de risco associado a esses eventos e fatores. E a questão nesse caso, será que a cidade tem conhecimento dos principais perigos que enfrenta? E não apenas quais são os perigos, mas a probabilidade de ocorrência. Você pode dar uma pontuação alta se você fez uma avaliação de risco completa e ela é ótima, ou 0 se você não tem essa avaliação de risco, nem sabe quais são os perigos. Nós fizemos, então, esse exercício na cidade aqui de Manly, em Fiji, e eles viram um mapa de inundação. Essa cidade é vulnerável à inundação. Eu acho que é o principal risco de desastre que tem nessa cidade. Então, fizeram um workshop aqui para mostrar se haviam feito esforços para entender o nível do risco de inundação. O terceiro essencial avalia a capacidade financeira da cidade para lidar com esses riscos. Há uma série de perguntas interessantes, mas temos uma excelente aqui. Será que a cidade tem em vigor um orçamento protegido específico? E eu uso assim um orçamento de fato protegido,
blindado para desastres. Será que, se ele não for utilizado, ele é usado para fundos para desastre ou esse orçamento fica perdido? Então, a cidade se autoavalia e dá uma pontuação de 3 até 0, como eu disse. 3 muito bom, 0 muito ruim. O quarto essencial é sobre o planejamento do desenvolvimento urbano da cidade, que está no coração, claro, do desenvolvimento da resiliência. A história tem vários exemplos onde os piores desastres afetam as comunidades. E isso fica localizado no local errado, às vezes. A resposta fica no local errado. Há localidades perigosas e, na verdade, o desenvolvimento nem deveria ter ocorrido lá. Então, a gente vê o plano de desenvolvimento das cidades, da parte urbana, e até que ponto estão usando esses planos que já foram desenvolvidos. Essa pergunta específica aqui aborda regras de zoneamento, códigos de edificação, normas, e se isso é colocado em vigor e verificado também. E a pontuação também é feita. Nós temos a cidade de Lautoka, que pontuou-se aqui a respeito desse essencial. Havia 4 perguntas. A pergunta número 1 é, basicamente, a cidade tem zonas de planejamento, e a cidade se autopontuou bem alto, entre 3 e 2, olha só aqui. E todas as pessoas na mesa podem votar e colocam um sticker aqui para votar na pontuação. E a gente vê o padrão de resultado rapidamente. A pergunta 4.2, nesse caso aqui, há medidas e critérios no seu plano de desenvolvimento para garantir que todos os desenvolvimentos são projetados para grande resiliência? E, de novo, a Lautoka achou aqui a cidade que tinha uma orientação muito forte para estabilidade e resiliência no desenvolvimento. Mas na pergunta 4.3, olha só, nós temos os códigos de edificações, as normas de edificações e se a cidade trabalha com isso. Os participantes, nesse caso, se autopontuaram com uma nota menor, na faixa de 2 a 1. E a pergunta 4.4 era: será que a sua cidade pode, de maneira efetiva, colocar em vigor os códigos de edificação, as normas? E vejam o padrão aqui. É uma tendência que nós vimos em cidades onde trabalhamos. Tudo bem, você tem o seu plano de desenvolvimento, o zoneamento, as normas, mas ter um mecanismo, a capacidade, a vontade política de colocar isso em vigor, aí é que está o desafio. Então, rapidamente, eu vou passar aqui sobre os outros 6 essenciais. Número 5 é muito importante, que são aqui os buffers naturais, os tampões naturais, reconhecendo a importância do meio ambiente, o ecossistema, para te dar aí uma folga contra desastres. Esse essencial tem uma nota muito baixa, geralmente, porque muitas cidades, como sabemos, têm ecossistemas muito degradados. E a pergunta que eu peguei aqui para mostrar: a sua cidade tem ciência dos serviços ecossistêmicos que são fornecidos a partir do capital natural, além das fronteiras administrativas? Ou será que você tem ciência dos sistemas naturais que vão além das fronteiras municipais? E você planeja para levá-los em conta? Olha, número 6 fala sobre a capacidade institucional na cidade para promover a resiliência. Não é apenas a organização das cidades, mas todas as instituições importantes na cidade, sejam do governo ou não. Essa pergunta específica, olha, será que há cursos que oferecem aí capacitação para governo, para empresas, para ONGs e para a comunidade? E o próximo essencial avalia aqui a sociedade, a comunidade e o grau de preparo da comunidade, a sua capacidade de lidar com desastres nesse caso. Essa pergunta aqui avalia o engajamento dos cidadãos. Os cidadãos, será que estão engajados para se comunicar rapidamente, para aumentar a conscientização das comunidades no caso de desastre? E há uma autopontuação. Vou reiterar, porque há várias perguntas. Fiquem à vontade aqui de usar cada um dos essenciais. Estou lhes dando aqui só uma amostra, alguns exemplos das perguntas em cada um dos essenciais. Falando de resiliência, um minutinho só, vou tomar um golinho de água. Número 8 é o maior. Nós temos a resiliência de infraestrutura nesse caso.
Há muitas categorias de infraestrutura nas cidades. Nós temos perguntas genéricas a respeito de planos, se há planos amplos para proteger e construir a resiliência de sua infraestrutura, mas também nós temos aqui outras perguntas voltadas a cada uma das categorias: água, energia, transporte, comunicações, edificações e etc. E é uma série de perguntas, perguntando: será que há probabilidade de romper essa estrutura no caso de desastre? Número 9 avalia a efetividade da resposta a desastres, quando o desastre, infelizmente, de fato ocorre. E é uma série de perguntas, a pergunta aqui se concentra em sistemas de alerta precoces, porque é um dos fatores mais críticos, como sabemos, quando as comunidades estão preparadas ou não, aí podem responder rapidamente se estão preparadas. E sem surpresa aqui, o último essencial é sobre a recuperação e reconstruir de volta. Se a cidade tem planos abrangentes para reconstrução e reinício das atividades. Reinício rápido das atividades. Muito bem, tudo isso é resumido nesse diagrama em teia de aranha. Isso é feito em workshops, usando planilhas do Excel, simplesmente. Geralmente, nós exibimos esse diagrama para discussão no final do workshop. E é um padrão bem típico, vejam só. Alguns dos essenciais, nós temos o azul que a gente avalia. Alguns dos essenciais têm uma nota bem alta. O essencial 9 é sobre a recuperação de desastres, ou a resposta e recuperação de desastres. Muitas cidades sentem que têm medidas muito boas implementadas. Veja o E10, o essencial 10, que é reconstruir de volta, e muitas cidades têm pontuação baixa nessa área. Então, é uma boa forma de acumular dados daquelas 47 perguntas e mostrar como as coisas estão. Isso serve para desenvolver um modelo para plano de ação para as cidades. O valor desse curso, desse workshop, é que tantos desastres são relacionados a clima hoje em dia. Ou seja, esse trabalho que a cidade fez, o MCR 2030 pode participar do seu plano de ação climática também. Aqui nós temos o link, podem dar uma olhadinha, né? Making Cities Resilient, construindo a resiliência das cidades. E a sua cidade está preparada? Essa é a pergunta. Desculpem pela minha voz não tão resiliente, mas era isso. Muito obrigado. Obrigado, Steve, foi muito útil. Obrigado por passar a mensagem. Foi muito bom. O próximo palestrante, a próxima, Marieke van Staten, do secretariado do ICLEI, de Bonn, na Alemanha. É uma grande satisfação poder ouvi-la. Marieke, você tem 10 minutos. Você tem a palavra. Muito obrigada, David. Bom, que palestra interessante, Steve. Espero que possam ver os meus slides. Então, hoje eu gostaria de falar sobre a conexão da recuperação verde e resiliência em cidades e regiões. É relevante para governos regionais e locais também. A pandemia demonstrou que não somos resilientes de verdade e há necessidade de recuperação adicional, há necessidade de estarmos mais bem preparados para pandemias e crises futuras que vamos enfrentar. Muito bem, gostaria de apresentar a vocês agora o resultado excelente que já está disponível para vocês, que é o resultado do Recap 21, que é o pacote de ação para as cidades resilientes 2021. Nós gostaríamos de ver como poderíamos aumentar a capacidade dos governos locais para lidar com pandemias. Identificamos ações resilientes de recuperação verde urbanas em vários setores nas cidades, planejamos e implementamos medidas em pequena escala, e nós temos um dinheiro piloto, mas foi interessante ver o que aconteceu. E também planos de resiliência de longo prazo da cidade, finalmente, mas também importante, nós compartilhamos a nossa experiência incrível. A parceria única foi incrível, nós trabalhamos com o ICLEI, com a rede de cidades resilientes, Cities Alliance, NGIS Mauritânia,
produtos implementados pelo DIS, de acordo com o governo alemão e o Ministério da Economia para a Cooperação e Desenvolvimento. Essa parceria continua além do projeto, estamos explorando oportunidades para nos envolvermos nesse espaço, porque é muito necessário. Aqui nós temos as cidades no enfoque, a Mauritânia, Sebha, Ruanda, nós tínhamos Mohanga e Kigali, em Bangladesh, nós tínhamos duas cidades, na verdade, o sul global bem diverso, uma perspectiva diversa. Nós quisemos avaliar como aumentar a capacidade dos governos locais no seu combate a pandemias. E também queríamos identificar suas próprias prioridades, o que seria necessário para a recuperação verde, podendo garantir que podemos seguir adiante com ações substanciais. E tivemos uma ampla diversidade de ações, incrível. E avaliamos as pessoas e como apoiar todo esse processo online. Vejam o link que está aqui na tela. Nós temos um guia incrível para conectar a recuperação verde e promover resiliência na cidade. É um pacote de ações, há blogs interessantes que podem olhar. Não hesitem em dar uma olhadinha nos blogs. O que eu gostaria de destacar são os diferentes quadros. Ouvimos aqui do Steve a respeito do quadro Sendai, que avalia os scorecards, o seu uso, tornando as cidades resilientes em 2030, e há várias ferramentas diferentes. Isso mostra a complexidade do espaço. Cada marco e cada ferramenta foi desenvolvida com uma finalidade diferente. Há três que mapeamos. Primeiro, a da cidade, o marco de recuperação resiliente, e a outra do GIZ, CityWorks, e outra do ICLEI, que é o Programa de Impacto Climático. Cada um dos quadros tem o seu valor. Nós reunimos tudo isso para destacar os processos, como os governos locais e regionais podem usar os processos para trazer esse novo ângulo para a recuperação verde e resiliente. E tudo isso está no guia. Dá uma olhadinha no guia, por gentileza. Entretanto, estávamos interessados em entender e ouvir a respeito dos desafios dos governos locais com quem trabalhamos, para que pudessem compreender as perguntas certas, fazer as perguntas certas para moldar uma resposta à sua necessidade. Nós temos um programa de capacitação que avaliou o risco climático com as suas avaliações, ou seja, uma parte bem específica do clima, avaliando e entendendo a recuperação resiliente numa perspectiva mais ampla e também buscando conectar a agenda climática e a agenda de resiliência, a recuperação resiliente com um marco mais forte. E também, finalmente, que foi um tópico importante, que é o financiamento, como financiar a recuperação resiliente. Trabalhamos com planejadores, engenheiros, mas também líderes políticos, os prefeitos e autoridades. E foram sessões que foram feitas em Bangladesh e Ruanda, que também buscamos apoiá-los para identificar projetos específicos. Em Bangladesh, gostaria de mostrar os vários tipos de projetos que estavam atrelados ao programa de resiliência local. Bangladesh, energia solar, e nós tivemos que lavar mais as mãos, então o suprimento de água era importante. E os cidadãos de baixa renda tinham pouco acesso à água. Então, houve um projeto de energia solar para fornecimento de água, foi um projeto que foi implementado, que continuará a ser útil, avaliando aí a saúde nas cidades específicas onde esse projeto foi implementado. Também modelos de prédios sustentáveis para dois projetos em Bangladesh, que foram desenvolvidos através de outro projeto financiado pelo comitê, e nós fomos capazes de refinar os modelos de negócio nesse caso. Os governos locais não podem financiar tudo por si só. Buscamos oportunidades para obter financiamento para esses projetos e potencialmente usar outros modelos de financiamento. E também em Ruanda, nós também, sistemas fotovoltaicos e solares com potencial fantástico. Isso aconteceu em Kigali e nós implementamos então os sistemas fotovoltaicos solares e a iluminação das ruas, foi utilizada com, LED e também para os sistemas de saúde. E isso exige espaços permanentes e houve um grande apoio. E claro que essa energia tem que ser sustentável para fornecer para esses locais. Aqui, outros destaques. Não é apenas um tópico para os governos locais e para as cidades.
Nós precisamos dos governos nacionais que também estiverem interessados, avaliando esse espaço, compreendendo onde nós podemos melhor conectar o nível local com o nível nacional. Nós promovemos o diálogo local nacional em Ruanda, falamos com o Ministério do Ambiente aqui, responsável pela ação climática. Nós avaliamos como isso está conectado ao NDC, que é a contribuição nacional de cada um dos países. Os NDCs, como sabemos da COP27, nós temos a COP27, eles foram combinados, são compromissos para promover a mitigação da mudança climática. Os NDCs também falam de adaptação e resiliência. E aqui estabelecemos uma conexão, um melhor entendimento, até uma melhor comunicação entre os governos local e nacional. Ter esse diálogo entre essas duas esferas, respeitar-se e abordar oportunidades para melhor coordenar em todas as esferas governamentais, regularmente se comunicando e também avaliando como melhor medir, relatar e verificar as ações, atividades, avaliando não apenas a mitigação de mudança climática, mas também a adaptação e resiliência, incorporando a perspectiva do governo subnacional na implementação do NDC. Dessa forma, nós podemos alavancar uma melhor coordenação. Nós vimos que há necessidade de conscientizar mais, capacitar mais e também transferir conhecimento para o governo local. Isso está inserido no seu trabalho diário. E claro que a mudança climática faz parte da agenda de resiliência. E tudo isso deve fazer parte do trabalho cotidiano, de agora em diante, na direção do futuro. Os papéis e responsabilidades dos governos estão mudando nesse sentido também. Então, vamos falar sobre financiamento agora. O ICLEI, nós temos o programa de transformação para ação. O TAP, Transformative Action Program, está aberto para governos subnacionais e seus parceiros. Foi projetado para acelerar a qualidade dos projetos que buscam financiamento e investimento. Nós sabemos que dinheiro público não é suficiente para todo o trabalho que tem que ser feito quando lidamos com a ação climática. E, além disso, temos a recuperação verde agora. Então, o pipeline se abre todos os anos e você pode enviar os seus conceitos de projeto, e tivemos conceitos excelentes de Ruanda, incluindo projetos para a retrofitting, de centros de saúde, também reflorestamento. No caso de saúde, os centros de saúde não estavam bem. Em Bangladesh, nós tivemos aí a coleta de águas de chuvas também e a instalação de sistemas solares nos telhados para suprimento de energia a prédios institucionais. Isso tem grande valor do ponto de vista de resiliência, porque eram prédios públicos, prédios institucionais, hospitais e outros. Se estiverem interessados, como representante de um governo local, ou você é um parceiro da sua cidade, por gentileza, use os seus recursos, faça aí o pitching do seu projeto, coloque o seu projeto no pipeline que vai abrir em março do ano que vem e veja como o ICLEI com o seu programa pode lhe ajudar a ter acesso a finanças e investimentos. Esse projeto foi muito interessante. Na verdade, abriu os olhos para ver o quanto ainda precisamos fornecer assistência técnica para as esferas locais de governo. Os governos locais têm capacidade limitada, então, há poucas pessoas que podem lidar com esses tópicos. Portanto, a assistência que a nossa rede pode oferecer e outras redes de especialistas, nós podemos colaborar nesse espaço e podemos, então, integrar tudo isso de maneira mais efetiva. Tivemos bastante sucesso em vários projetos. Combinar a recuperação verde e a ação climática para reconstruir de volta e também abordar os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, olhando as coisas de maneira mais holística, para aumentar a resiliência na comunidade sob várias perspectivas. Com certeza, isso vai informar o trabalho futuro do ICLEI e a nossa colaboração com o GIZ, com o Cities Alliance e também com os nossos programas para a cidade. Últimos pontos, planejamento integrado, inclusivo,
O Steve mencionou isso, workshops de várias partes interessadas, porque ninguém faz isso sozinho. A gente faz melhor juntos, trabalhando com as empresas locais, cidadãos locais em vários projetos e também trabalhando com os governos nacionais. A governança multisfera, esse é um tópico quente no momento e vai continuar o tópico do momento em todas as mensagens para os governos nacionais. Se aumentarmos a governança em várias esferas, podemos ser mais efetivos com ações coordenadas. E, claro, compartilhar o conhecimento incrível que nós temos. Há um grande número de informações e falou-se aqui do novo website que nós vamos lançar com todos esses recursos reunidos para que fiquem fáceis de acessar para todos vocês, verão as ferramentas que estão lá à disposição. Então, agora passo de volta ao David. Muito obrigada. Obrigada, Marijke, pelos insights, pela apresentação tão interessante. Como ouvimos aqui da Dania e do Steve, foram informações valiosas e úteis também, claro. O último apresentador, Schrute, a Mona Lisa, que é a colega, vai falar sobre as oportunidades de trabalhar com a natureza. Temos a Mona Lisa, que é a colega do Schrute. Passo para você então, Mona Lisa. Obrigada. Obrigada. Conseguem ver meus slides? They do. So, good morning, good afternoon, good evening, everyone. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu vou cobrir aqui com vocês alguns aspectos e projetos que nós temos das cidades trabalhando com a natureza. Vou mostrar a plataforma onde as ferramentas estão à disposição e as cidades podem acessar. Todo o trabalho e o conceito que as cidades têm muita biodiversidade e há uma ligação entre organizações e serviços ecossistêmicos. Bom, tudo isso foi publicado em 2010 de maneira significativa, com esse Outlook de cidades e biodiversidade, panorama de cidades e biodiversidades. Esse é um documento que será revisado neste ano. Basicamente, esse documento deu 10 mensagens-chave sobre como podemos atuar nessa área e estressou a necessidade de integrar o planejamento urbano e a preservação do meio ambiente. Uma das ferramentas que o ICLEI desenvolveu foi a Ação Local para a Biodiversidade, que é um guia, você pode baixar esse livro e dar aos profissionais diretrizes sobre como integrar biodiversidade, preservação no seu planejamento e nas suas políticas. Uma das grandes ferramentas que nós temos globalmente, na verdade, a única ferramenta que as cidades podem usar para medir e entender o que estão fazendo e como estão lidando com a preservação da biodiversidade através de sua governança, desenvolvida em Singapura, endossada pelo Secretariado da Biodiversidade Biológica. Foram vários parceiros que desenvolveram essa ferramenta. É conhecida como Índice de Singapura de Biodiversidade das Cidades. Várias cidades estão utilizando essa ferramenta para entender como estão aí na sua preservação de biodiversidade. Também tem aí a base científica e a ferramenta inicial que foi desenvolvida está sendo revisada nesse momento. Os indicadores são divididos aqui em 3 áreas, 3 pilares. Primeiro, biodiversidade nativa, depois serviços ecossistemas, fornecidos por biodiversidade, e depois governança e gestão de biodiversidade na cidade. Como vem, há muitos indicadores, e não importa onde a cidade está, se a cidade está numa área metropolitana, não há garantia que ela tenha uma alta pontuação por conta da sua localização. Outra ferramenta que ajuda as cidades na área de preservação é essa estratégia para planos de ação, orientação sobre como desenvolver nessa área, desenvolvido pelo ICLEI e endossado pelo CBD. Está disponível e é gratuito também, pode ser baixado. Mapas de ativos naturais são mapas que ajudam as cidades a compreender quais são as infraestruturas críticas e o que existe na cidade. Isso ajuda no planejamento, porque nós temos aqui toda a escala. Os mapas ilustrados de ativos naturais ajudam a cidade a entender a riqueza de biodiversidade que tem
E vou mostrar aqui 2 exemplos sobre como utilizar esses documentos. Isso também está disponível, as cidades podem acompanhar as instruções, segui-las e desenvolver os seus próprios documentos. É um recurso que está disponível, mais uma vez, gratuitamente. Falando da plataforma que eu vinha discutindo, Cities with Nature, esse é o nome da plataforma. Foi desenvolvido pelo ICLEI em parceria com a IUCN. E hoje nós temos mais de 250 cidades cadastradas no Cities with Nature. São pioneiros comprometidos com a ação na direção da natureza para apoiar a natureza. Nós temos um marco de biodiversidade local. Nós temos aqui uma plataforma de ações e o uso de soluções baseadas na natureza, analisar, agir e acelerar. Essa é a via, a trajetória. As cidades podem ser orientadas na sua jornada de exploração e há várias ferramentas que estão disponíveis de grandes organizações e que são facilmente acessíveis. Incluem as ferramentas que eu acabei de mostrar para vocês, juntamente com outras ferramentas, e que estão plenamente disponíveis para as cidades utilizarem. Regions with Nature é uma outra plataforma recentemente lançada. Basicamente, é uma plataforma parecida com a Cities with Nature. Os governos regionais, nesse caso, se reuniram e são capazes de relatar as suas ações nessa plataforma, abordando o marco de biodiversidade. Como eu disse, existe uma matriz para as regiões e aborda a sua jornada para a biodiversidade, preservação da biodiversidade. O ICLEI Regions 4 e o Grupo de Governos Subnacionais, o Comitê Europeu também para Regiões e o CN, nós temos 11 governos subnacionais que foram os pioneiros nessa área. E nós temos vários associados. Como eu disse, todas essas plataformas são plataformas de ações. Os governos regionais e locais podem relatar as suas ações nessas plataformas. E os governos locais podem utilizar e também contar a respeito de suas ações e verificar como isso foi implementado de acordo com o marco para a biodiversidade. Nós precisamos selecionar a área na qual você quer atuar. Nós temos 4 áreas temáticas: biodiversidade, ecossistema e meio ambiente, mudança climática e redução de risco de desastre. Também temos a área econômica, financeira e gestão. Depois da área ser escolhida, a cidade tem que estabelecer compromissos. E depois da cidade estabelecer o seu compromisso, nós temos então a plataforma que toma suas ações e estabelece as suas metas de acordo com o seu baseline. E aí a plataforma é utilizada para monitorar as atividades na direção das metas. Aqui nós temos os endereços para os Cities with Nature e Regions with Nature, que eu acabei de mencionar. E antes de concluir, gostaria de mostrar para vocês mais um recurso que foi recentemente desenvolvido pelo ICLEI também, e que liga as soluções baseadas na natureza à resiliência, com 7 estudos de caso. Olha só, nas áreas urbanas de Índia, Nepal e Bangladesh. Essa ferramenta está disponível também nessas plataformas e nos detalhes aqui nós temos os estudos de caso que seguiram a orientação da IUCN e mostramos aqui o que aconteceu nos casos, o que funcionou, o que não funcionou. É um documento que pode ser utilizado no mundo inteiro pelos profissionais. Eles vão entender que tipo de solução baseada na natureza pode ser implementada e que fatores irão assegurar o sucesso das ações. Vou concluir aqui, mas fico disponível para as perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Mona Lisa. Insights muito úteis mais uma vez. Eu acho que as cidades podem, de fato, aproveitar e se beneficiar desses projetos. Nós aqui anotamos e há várias pessoas participando do nosso webinar e queremos garantir que todos esses recursos sejam amplamente divulgados e estejam disponíveis para todos. Será que há alguma pergunta? Conforme eu já mencionei lá no chat, vocês podem usar a função de Q&A. Tem lá o botão lá embaixo de Q&A. Compartilhem as suas perguntas conosco. Podem direcionar as suas perguntas para qualquer um dos painelistas. Mas até que isso aconteça,
Claro que eu não quero colocar ninguém na berlinda, mas fiquei aqui pensando. Dania, poderia falar um pouquinho sobre o TRAC, CDP e CLEI? Que resultados vocês vêm colhendo? E como você espera promover desenvolvimentos futuros adicionais? Obrigado. Dania? Obrigada, David. Bom, o TRAC, CDP e CLEI é uma plataforma de relatórios onde as cidades podem ali relatar as suas medidas e ações de mitigação e adaptação. E isso deve estar em linha com o plano de ação climática. Isso deve ser baseado em evidência e avaliação de risco e vulnerabilidade. O que nós testemunhamos com algumas cidades subcapacitadas é que muitas vezes não relatam todas as ações e atividades que estão sendo de fato implementadas na esfera local. E isso deve ser incluído no seu questionário para que você possa aumentar a sua pontuação. E há muitos motivos para se relatar. Primeiro, o relatório permite que você meça, permite que você quantifique as suas ações e o impacto que essas ações estão tendo na esfera local. E isso é especialmente importante para construir a resiliência e para apoiar as comunidades para que desenvolva sua capacidade adaptativa. Em segundo lugar, esse relatório anual é feito sobre o progresso e oferece às cidades de exibir, de demonstrar as atividades que realizaram. O que nós vimos com as signatárias do Race to Resilience, que fizeram seus relatórios nesse ano, nós avaliamos, então, o número de cidades que relataram as suas ações e quais dessas atividades ainda precisavam de financiamento. Ao fazer o relatório, ao tornar os seus dados disponíveis publicamente, você pode atrair investidores, financiamentos para diferentes atividades na sua cidade, especialmente as atividades que não são financiadas atualmente. Nós sabemos que as cidades batalham para ganhar acesso ao financiamento para a área climática. O relatório é incrivelmente importante para essa finalidade específica. Em terceiro lugar, falando sobre a importância aí do relatório, de relatar os dados, é crucial, porque está atrelada à iniciativa de parceria e faz um feedback, uma retroalimentação. Eu dei um exemplo, nós extraímos histórias de estudos de caso dos trabalhos que as cidades estão fazendo, as signatárias do Race to Resilience. Isso lhes dá reconhecimento global pelo trabalho que estão realizando, e é muito importante. E eu espero que isso tenha respondido à sua pergunta adequadamente. Obrigada. Sim, claro, respondeu. Uma das principais mensagens é o quão bem as cidades estão executando as coisas para, claro, monitorarem e acompanharem o seu progresso de maneira consolidada. Não vejo perguntas ali na área de QIA, mas vou aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta ao Steve. Steve, com base no que você testemunhou até agora, além do que você já compartilhou na apresentação, como você acha que a avaliação e o uso de scorecards vem ajudando as cidades a avançar na sua agenda de resiliência? De forma genérica, quais são os desdobramentos? Qual é o progresso? Poderia dar outros exemplos para nós, Steve? Eu acho que o scorecard é um diagnóstico rápido. As autoridades são ocupadas, trabalham sob pressão e não têm recursos para fazer uma investigação profunda. Os scorecards são rápidos e, na verdade, são muito gostosos de serem utilizados, porque, na verdade, é um exercício de várias partes interessadas. Você tem uma visão geral rápida, compartilhada com várias pessoas que estão envolvidas na gestão da cidade. Isso ajuda na motivação para a cidade estabelecer as suas prioridades. Podemos dizer que até a campanha MCR 2030 ser lançada, há 2 anos, né, ela foi lançada, houve ênfase em fazer avaliação de risco de desastre com esse scorecard, mas não necessariamente esse plano não progredia mais.
Então, há uma estrutura da UNDRR que está ajudando as cidades a progredir nas etapas posteriores. O que é interessante é que você, com essa campanha de MCR 2030, você estabelece claramente as ações, depois o financiamento, como ela mencionou aqui, a Mari que mencionou, e precisamos do apoio de fundos climáticos, por exemplo, ou do TEP, por exemplo. Então, as cidades passam a ter uma finalidade e podem se beneficiar desse planejamento sistemático. Mas, como eu disse antes, nós podemos compreender que os desastres e o clima são dois lados da mesma moeda. A cidade faz o planejamento climático, o planejamento de desastre, e acabam chegando à mesma finalidade, acabam compreendendo muito bem qual é a exposição, quais são os seus riscos e podem reduzir a sua vulnerabilidade. Olha, ótimo, Steve. Muito obrigado. Não temos perguntas? Então, vou fazer uma pergunta a Mareike. Olha, a sua apresentação, que começou com a palavra conectar-se. Conectar-se pode significar entrar aí no pensamento em sistema, o system thinking. E o ICLEI tem 5 vias, 5 caminhos. Gostaríamos de ouvir a sua opinião, porque você tem um portfólio muito amplo sob a sua gestão. E como você vê tudo isso se conectando? Como isso pode contribuir para a resiliência? Olha, olhando a forma como o ICLEI apresenta o nosso trabalho para os governos regionais e locais, nós usamos os 5 caminhos como pontos de entrada: desenvolvimento resiliente, desenvolvimento de baixa emissão, baseado na natureza, avaliamos as pessoas, desenvolvimento centrado nas pessoas, e mais um, desenvolvimento circular, acho que é o último, né? Todos esses são pontos de entrada, mas se você os reunir, efetivamente você pode abordar o desenvolvimento sustentável, que é a nossa meta final no ICLEI. Nós trabalhamos nisso para promover o desenvolvimento sustentável. Resiliência é uma base muito importante para todos esses caminhos. E na área climática, nós decidimos que desenvolvimento resiliente, na verdade, é esse guarda-chuva geral e impacta tudo, incluindo mitigação e adaptação. Ou seja, esse apoio abrangente que a gente oferece à nossa rede é uma parte interessante, mas é muito complexo. A nossa metodologia geral avalia a orientação por processo, ou seja, analisar em que patamar você está, onde estão os seus déficits, aí você age é acelerar. Acelerar é aumentar a ação. E você passa por esse ciclo repetidamente várias vezes pelas próximas centenas de anos. Na verdade, não é um processo estagnado, é uma evolução constante. E aí você tem que lidar com novos tópicos. Por exemplo, a pandemia que tivemos que abordar e também as outras coisas futuras que virão. Estamos tentando reunir algo que seja um projeto coerente, independentemente do contexto. E aí você traz o seu panorama, o panorama do clima, da recuperação verde, e amanhã pode ser que haja um ângulo diferente. A gente faz isso com todos os tópicos nos quais trabalhamos: energia, água, avaliamos florestas, agricultura, tudo isso está atrelado ao seu território, que você busca proteger e que você busca garantir que as pessoas, a sua infraestrutura estejam protegidos também. No final, buscamos garantir que possamos implementar a ação. Esse é o resultado final. Sim, planejar é importante, mas nós temos que levar ao impacto local, à ação local e checar consistentemente se a ação e a atividade está dando resultado. É muito animador. Gostaria de agradecer a toda a equipe da ICLEI no mundo inteiro que trabalha nesses tópicos. Fazemos um trabalho incrível. Gostaria de agradecer a todos os participantes. Se unam ao ICLEI como um associado. A gente oferece tanto suporte, tanta assistência técnica, e você pode acelerar a resiliência. E você pode, então, focar no desenvolvimento resiliente. Obrigado. Então, David, passo de volta a você. Obrigado, Marique. E para fechar, uma pergunta rápida para a Mona Lisa. Na verdade, uma pergunta bem específica, e você poderia elaborar um pouquinho mais com relação a soluções baseadas na natureza, o papel das comunidades nesse caso. Iniciativas de base e pessoas nas cidades que se beneficiam dessas iniciativas. Poderia falar sobre isso? As soluções baseadas na natureza
e o seu uso para abordar o desastre é uma área muito direta na qual as comunidades e os locais e os cidadãos estão envolvidos. Globalmente, as soluções com natureza estão ganhando mais relevância e significância, conforme a gente migra para esse estágio onde os desastres estão ficando cada vez mais comuns, desastres e mudanças climáticas. Temos a plataforma que ajuda qualquer cidade. Depois da cidade entrar nessa matriz 3x3 e fizer uma análise da situação e entender que a cidade precisa se concentrar mais na infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza, a plataforma oferece várias ferramentas para a cidade entender que tipo de solução baseada na natureza elas precisam estar implementando, onde implementar e como isso ajudaria a cidade ou nem ajudaria a cidade. Não é um cenário onde a cidade não tem uma ideia do que deveriam fazer. É apenas uma orientação que é fornecida através da plataforma Cities with Nature. Se a cidade quiser assistência adicional, nós temos várias ideias disponíveis no site que podem ajudar e temos a orientação do ICLEI que pode ser fornecida para a cidade se precisarem desse apoio, dependendo do que estão fazendo com relação a soluções baseadas na natureza. Muito obrigado, Mona Lisa. Temos uma pergunta aqui do painel, talvez seja a última aqui que possamos responder. Mariah, você está digitando uma resposta? Ou poderia respondê-la diretamente, ao vivo aqui? Claro, é uma pergunta complexa, não pode ser respondida facilmente. Poderíamos ter discutido um pouquinho isso antes. Nós temos um crescimento urbano em países em desenvolvimento, na Ásia, na África, mais predominante, afetando vários ecossistemas, como aí os rios e áreas costeiras. Como os países de baixa renda podem superar as restrições financeiras? Para mim, a resposta seria que é importante que os governos locais e regionais façam uma avaliação para entender o máximo possível o crescimento urbano por ano, quanto ele é? Fazer uma estimativa a respeito de migração climática também, ou migração por crises, como a gente vê, por exemplo, da Ucrânia, pessoas se transferindo para outros países. Temos que mapear, estabelecer os cenários a respeito da dimensão dessa crise e depois compartilhar isso com o ICLEI, com o Resilient Cities, o NDRR, MCR 2030, para verificarmos como podemos apoiá-los também. Ou seja, é uma área muito complexa. E há muitas ferramentas à disposição que podem ajudar os governos locais e regionais a fazer essa avaliação. E há muitas partes que estão dispostas a ouvir e ajudar a encontrar soluções também. Obrigado, Mariah. Obrigado a todos por participarem do webinar. Agradeço a todos os palestrantes e, em nome do ICLEI, ficaremos satisfeitos em seguir adiante com o nosso trabalho em 2023, nos engajando e conectando com várias cidades, apoiando seus esforços na direção de desenvolvimento sustentável e resiliente. Com isso, eu fecho a sessão e, como dito antes, nós temos várias informações, ferramentas, apresentações, a gravação do vídeo estará disponível através dos nossos vários canais e estaremos em contato com vocês através do chat, através dos nossos contatos. Muito obrigado, aproveitem a sua noite, a sua tarde, onde quer que estejam aí ao redor do mundo. Nos vemos de novo em 2023. With that, we finish today's Com presentation. isso, encerramos as apresentações de hoje. Muito obrigada. Um, if I'm taking notes of the different Estou anotando aqui os vários endereços de e-mail que foram enviados através aí da função de perguntas e respostas. Algumas perguntas já foram respondidas durante o webinar, mas se houver perguntas adicionais, fiquem à vontade. Se alguém tiver uma solicitação, fiquem à vontade em entrar em contato comigo ou com qualquer colega para obterem informações adicionais. Como dito antes, estamos satisfeitos em continuar a colaborar com todas as cidades, governos regionais e locais,
Estamos ansiosos para termos um ano de 2023 com muito trabalho, trabalhando com ideias e ferramentas, e vários recursos à disposição para que as cidades se tornem mais sustentáveis e mais resilientes. Muito obrigado, desejo uma boa tarde, boa noite, onde quer que estejam. Até logo.